Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você resolveu estudar a lição do pequeno grupo conosco. Hoje nós iremos estudar a lição de número 7, com o tema O Movimento do Culto Coletivo. E o texto está em Hebreu capítulo 10, verso 25, é o nosso texto para refletir nesse estudo de hoje, tá bom? Convido você que abra a sua Bíblia, mas antes de lermos, vamos fazer uma breve oração. Querido amado Deus, nesse momento que estudaremos a Tua Palavra, através da lição do pequeno grupo, que o Seu Santo Espírito fale ao nosso coração e que possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos, por amor de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá então, abra sua Bíblia, se você também, o texto está aqui na lição, você pode abrir direto na lição, tá bom? Diz o seguinte: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos a demonstração ainda mais agora que vocês vê que o dia se aproxima. Ou seja, há um convite para não deixarmos de nos congregarmos, de ir à igreja, frequentarmos os cultos. Quanto mais que vê que o tempo da volta de Jesus se aproxima, quanto mais estamos perto do fim, mais devemos de fato nos congregar. E aqui o autor da lição conta uma história, quando era criança e tudo mais. Mas interessante aqui é o seguinte: se você tem uma fogueira, você que é desbravador, já foi desbravador, sabe que é uma fogueira, né? Então, se você tem uma fogueira, se você tira um tição ou um pedaço de madeira dessa fogueira e coloca ela de lado, ele vai apagar o fogo, ele vai começar a fumaçar e depois ele apaga completamente e não mais se acende. E para acender tem que pegar esse pedaço de madeira, colocar no fogo de novo para ele voltar a funcionar. Da mesma forma é o cristão. O cristão está na igreja, estão unidos, estão crescendo espiritualmente. Se tira o cristão, ele deixa de ir à igreja, ele se esfria espiritualmente e termina morrendo, assim como acontece com o tição que é tirado do fogo. E Ellen White, no livro Testemunho Seleto, volume 2, página 193, ela diz o seguinte: para a alma crente e humilde, a casa de Deus na terra é como a porta do céu. Os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor são meios que Deus proveu para preparar um povo para a Assembleia lá do alto. Então, a igreja é considerada a porta do céu. Você não quer ir na porta do céu, você não quer ir para o céu. E os cânticos, a oração, a pregação, ali, cantado, ministrado na igreja, é a preparação, é os meios que Deus usou para nos preparar para a Assembleia lá no céu, para irmos para o céu, para podermos fazer isso lá no céu. Eu sempre falo, se queremos adorar Deus no céu, precisamos aprender a adorá-lo aqui. Se quisermos viver no céu, precisamos nos treinar, né? Nos preparar aqui. E o culto coletivo é essa preparação para a Assembleia dos Céus. Que diz assim, razões para participar do culto coletivo, né? Razões para participar do culto na igreja. E temos aqui 8 razões para participarmos do culto na igreja. A primeira razão é a igreja é uma instituição divina. Deus instituiu a igreja, Deus que mandou fazer o santuário ali, o templo, para que as pessoas fossem lá congregar, né? Para as pessoas reunir, para que ele queria estar no meio do seu povo. A igreja é a instituição divina, está lá em Isaías 56, versos 7 e 8. E também a segunda razão para participar dos cultos da igreja é Deus nos orientou em sua palavra, que foi o texto que a gente usou inicialmente, Hebreu 10, 25, né? 10, 25. Deus nos orienta, não deixai-vos de congregar. E terceiro, Jesus nos deixou o exemplo. Lucas 4,16 diz que quando ele foi para Nazaré, segundo o seu costume, ele ia para onde? Foi para a igreja, né? E entrou na sinagoga segundo o seu costume. Então, Jesus tinha um costume de ir à igreja. Então, Jesus deixou o exemplo que também precisamos e devemos ir à igreja. E o quarto
fazemos parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 17, diz que a igreja ela é um corpo, né? Nós fazemos parte desse corpo. Então, como parte desse corpo, precisamos estar o quê? Unido, né? Parte desse corpo, precisamos estar unidos. Porque se tira a parte do corpo, fica aleijado. Não é verdade? Por exemplo, tira um braço, não faz mais parte do corpo. E a igreja fica aleijada. Então, não deixe a igreja aleijada. Vá para a igreja, porque você é membro desse corpo. Fazemos parte do corpo de Cristo, né? Parte do corpo de Cristo. Quinto, devemos glorificar a Deus pelo que Ele é e faz por nós. Salmo 104 diz que Deus é bom, né? Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Então devemos louvar a Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia. Sexto, somos ovelha e precisamos ser apacentada. Atos 20, verso 28, né? Nós somos ovelhas, precisamos ser apacentados e precisamos apacentar uns aos outros, como diz Atos 20, 28. Então precisamos cuidar um dos outros, os outros cuidam da gente, a gente cuida do outro, e assim a gente vai crescendo junto, cada um se cuidando um do outro. A sétima razão para participarmos dos cultos da igreja devemos ouvir a palavra de Deus e crescer em fé. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então precisamos ir. E quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, mais a gente compreende a palavra de Deus, mais a gente cresce em fé e graça diante de Deus. Então se você, mas eu estou fraco na fé, frequente escuta, estude a palavra de Deus e você será fortalecido. Você irá crescer em fé. Oitava e última razão, precisamos edificar e exortar uns aos outros. Da onde? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11. Precisamos edificar e exortar uns aos outros. É ali que a gente medita, é ali que a gente estuda a palavra de Deus juntos, e é ali que a gente cresce espiritualmente junto também. A gente exorta, a gente se ajudando, de fato é o que acontece, é isso ali. A gente vai se ajudando um ao outro para crescermos junto. Porque às vezes você está triste por uma coisa, você está passando por alguma dificuldade, quando você vai para a igreja, aí você ouve a mensagem, alguém conversa com você ali no final, e você entende, Deus tem cuidado de mim, Deus é bom para comigo, Deus tem usado sua misericórdia para comigo. Você começa a entender melhor, e você sai ali mais feliz, mais animado, querendo mais que Jesus volte logo, sabe? É esse desejo que precisamos sair dos cultos da nossa igreja. Precisamos sair mais com o desejo de querer mais ir para o céu, olhar menos para esse mundo e olhar mais para o céu. Por isso que precisamos frequentar a igreja. Aqui diz, Deus está nos chamando para as reuniões de adoração na igreja. Deus está nos chamando. Quais são essas reuniões? Escola sabatina, culto divino, né? Cultos evangelísticos, culto de oração e culto jovem, noite de louvor. Precisamos estar envolvidos com as atividades da igreja. O movimento de ir à casa de Deus traz força e unidade para a comunidade. Presta atenção aqui, ó. O movimento de ir à casa de Deus traz força e unidade para a comunidade. Nós crescemos junto quando nós vamos para a igreja. Nós crescemos em força e unidade, nos tornamos mais fortes. E esse exército espiritual prepara o povo do Senhor para a pregação do Evangelho, né? A igreja, ela prepara o povo para a pregação do Evangelho. Amém? Aqui na parte abrindo o coração. Primeira pergunta, fazer parte da comunidade de fé enriquece a minha comunhão com Deus? Não. Eu pergunto, você fazer parte da igreja enriquece, né, a sua comunhão com Deus? Responde aqui nos comentários, tá bom? Porque a minha, particularmente, cresce. Que quando, assim, tem dia que eu tô triste, desanimado, eu vou para a igreja, o pastor, a pessoa que vai pregar ali, prega, fala isso, fala uma coisa aqui,
E eu sou animado, sou feliz, porque eu entendo que tem um Deus que me ama, um Deus que cuida de mim, mesmo diante das minhas dificuldades. Eu entendo que tem um Deus ali do meu lado, que Deus está ali presente. Entende? Isso é bom. E aí, quando eu vou orar, eu fico feliz, Senhor, muito obrigado pela palavra, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. Então, participar do culto fortalece a nossa fé. Hebreu 10, 25 diz que devemos frequentar a igreja, principalmente nos últimos dias. E a igreja me ajuda a permanecer fiel em meio aos sinais do sim? Sim, né? E eu você também faço essa pergunta, né? Responde aí no comentário. Eu até respondo pergunta para mim. Hebreu 10, 25 diz que devemos frequentar a igreja, principalmente nos últimos dias. E a igreja te ajuda a permanecer fiel em meio aos sinais do fim? Porque a mim me ajuda, sabe? Eu não... Algum tempo, assim que eu comecei a estudar profecia, eventos finais, por exemplo, pragas que vão cair e tudo mais, eu ficava com muito medo. Muito. Meu pai do céu, eu não vou conseguir. Perseguição, essas coisas todas, eu ficava com muito medo. Não vou mentir para você. Mas aí quando eu comecei a estudar mais, entender que Deus me ama e que Ele está ali comigo em todo o tempo, foi mais fácil. Hoje eu não tenho medo. Por quê? Eu não tenho nada a temer ao futuro quando eu vejo o que Deus já fez na minha vida no passado. Sabe? E eu sei de uma coisa. O futuro, por mais difícil que ele seja, Deus vai estar lá. Deus está lá nos esperando. Ele está aqui no presente, estava no passado e vai também. Ele está lá no futuro. Ele é o controle. Ele está no controle de tudo. Então, para que temer? Não há o que temer, né? Não há o que temer. Isso me deixa feliz, sabe? Porque eu não tenho quanto a temer o futuro. E a igreja nos ajuda a entender isso, a entender melhor o plano de Deus para a nossa vida, sabe? E eu fico muito, muito feliz em saber que tem um Deus que trabalha de uma forma muito especial para conosco por uma razão, por amor. Tudo que Ele faz por nós é por amor. Terceira e última pergunta. A pandemia impactou a frequência em sua igreja? Como amenizar isso, né? Pergunto para você. A pandemia impactou a sua igreja? Como amenizar isso? Olha, quando eu cheguei aqui na cidade que eu moro hoje, a pandemia já estava indo embora, né? Já tinha acabado. A igreja ainda estava em organização. E, de fato, a gente começou a organizar, de fato, assim, mais basicamente, a partir desse ano. Então, praticamente a pandemia já tinha começado. Então, assim, eu sei aqui, os relatos dos irmãos que moravam aqui antes de mim, ó, a igreja, a gente frequentava na casa do irmão, tinha algumas pessoas, depois da pandemia deixaram de frequentar, certo? Mas depois que eu cheguei, a pandemia já tinha passado, então, o que houve foi um aumento de pessoas, né? As pessoas têm chegado, logo, aqueles relatos que os irmãos falaram, ainda, algumas pessoas ainda estão fora, não voltaram. Mas, assim, a partir de janeiro agora, a gente vai trabalhar para estar visitando, né, para trazer essas pessoas de volta, né? Até porque agora em janeiro nós temos o evangelismo das primícias aqui no Maranhão, eu não sei qual é o seu estado, eu não sei se no seu estado tem o evangelismo das primícias, que é o evangelismo que a gente faz em janeiro. E aí a gente vai estar focando o evangelismo em cima daquelas pessoas que já foram adventistas e que por alguma razão já saiu, abandonou, e a gente vai estar indo atrás dessas pessoas neste evangelismo. E eu pergunto, no seu estado, né, onde você mora aí, na sua cidade, tem evangelismo das primícias? Coloca aí para mim. Assim, ó, minha cidade, aqui a cidade São Pedro dos Crentes, por exemplo, que é aqui no Maranhão, tem evangelismo. Ah, eu moro na cidade aqui em Pernambuco, aqui não tem, ou aqui tem. Então, não importa onde você mora, só a pergunta é, na sua cidade tem evangelismo das primícias, né, no seu estado? E na parte aqui trabalhando junto, diz assim, organiza uma lista com os nomes das pessoas que deixaram de frequentar a igreja. Depois visite essas pessoas e mostre a elas o amor de Deus. Então, eu não... Você pode fazer isso, por exemplo, no seu pequeno grupo, na sua unidade de ação. Vê aí na sua classe bíblica, na sua classe da escola sabatina, no seu pequeno grupo. Pessoas que frequentavam ele ou ela, a escola sabatina,
antes, né, da pandemia, e devido à pandemia elas deixaram de frequentar. Da mesma forma, pequeno grupo. Pessoas frequentavam pequeno grupo, depois da pandemia não frequentou. Aí você faz uma relação, busque visitar essas pessoas, mas antes de ter elas, ore. Peça a Deus que o Espírito Santo vai adiante, né? E é interessante também, importante, você levar um cartãozinho, né? Se for mulher, se você é mulher, uma florzinha, um negocinho ali, chamam mimos, né? O povo chama mimos, né? Eu acho que é isso. Leva um presente, né? Uma lembrancinha, para mostrar que de fato você se importa, de fato que você se importa com ela. E marque, por exemplo, vê com o pastor ou com o ancião de sua igreja, diretor, se for o grupo, diretora, anciã, para fazer uma semana, né? Uma semana de reencontro, né? Um reencontro com todas essas pessoas que por alguma razão abandonaram e estão longe da igreja, para trazer essas pessoas de volta, sabe? O, não existe nada mais gratificante para o cristão do que ver as pessoas retornando à casa do Pai. Sabe, um dos textos que eu gosto muito, por exemplo, eu gosto muito da Bíblia, na forma geral, mas eu gosto de ver o filho pródigo voltando para casa. Eu gosto de ver a festa que o pai faz, embora às vezes o irmão mais velho fica de fora. Às vezes, quando aquele volta, algum irmão da igreja vai criticar. Isso pode acontecer de fato, mas aí você precisa focar na festa que o pai irá dar. Você tem que focar na alegria de ver aquele voltando. Sabe? Cuide do seu irmão. Cuide daqueles que, por alguma razão, se afastou da igreja. Certo? Por quê? Porque Deus tem cuidado de você. Quando você cuida do próximo, quando você cuida do seu irmão, Deus cuida de você. Eu tenho plena certeza disso. Porque todas as vezes que eu me exponho a cuidar do meu irmão, a cuidar do meu próximo, Deus tem cuidado de mim. Nesses últimos tempos eu passei tantas dificuldades, tanto financeira, materiais, né? Coisas, às vezes até alimento. E aí eu passei a me importar mais com os outros, em busca de cesta básica para os outros, em busca de ajudar aqueles que realmente estão precisando também. E que foi que aconteceu? Deus foi cuidando também de mim. Há mais de 3 meses eu estou sem trabalhar e mesmo assim, eu moro em casa alugada, meu aluguel foi pago, né? O meu irmão pagou meu aluguel uma vez, minha mãe pagou, né? Agora estou com aluguel para pagar. Os meus irmãos da igreja têm me ajudado. Eu fico feliz porque tudo isso eu vejo é o cuidado de Deus, né? Eu vejo que é o cuidado de Deus para comigo, entende? Eu fiquei sem celular, você via que até 2 atrás aí os vídeos não tinham a qualidade que tem hoje. E tinha uma irmãzinha também que precisava de um celular. Eu tinha um todo quebrado, dei para ela, mandou ajeitar. E ela tinha um celular, e eu fiquei sem celular. E acontece que um irmão da minha igreja pegou, comprou um celular excelente, que é esse que eu estou usando agora, e me deu. Ou seja, eu dei um celular para alguém, para ajudar a pessoa que estava precisando. E Deus me deu um muito melhor. Entendeu? Muito melhor. Então Deus vai cuidando de mim. Eu sou muito feliz, sabe? Pelo esse cuidado dele. E sabe, eu quero ver Jesus voltar. Muito, muito em breve. E para isso, precisamos fazer nossa parte. Nos envolver de fato na missão, nos envolver de fato na pregação do Evangelho. Então, meu desejo é que você se envolva. Se você não tem ido à igreja, vá à igreja. Se você está indo à igreja, meus parabéns. Mas vá atrás daqueles que não estão indo. Tá bom? E eu faço a pergunta para você mais uma vez. Na sua cidade tem evangelismo das primícias? Essa, responde aí. Né? Minha cidade é... Bota o nome da cidade, o estado e se tem, tá bom? E vamos orar. Orar ao nosso Deus, né? Orar ao nosso Pai Celestial. Para que Ele continue cuidando de mim e principalmente de você também. Tá bom? Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos estudado a Tua Palavra.
Que seu Santo Espírito permaneça com cada um de nós. Todas as pessoas que em algum momento irão assistir esse vídeo. Que o Senhor fale ao seu coração. Elas não deixem de frequentar a igreja, Pai. E se em algum momento elas se sentir fraca, que o Senhor use alguém para o fortalecer, para o buscar, para o levar para a tua casa. E aqueles que por alguma razão, seja pandemia ou outra, se afastou da igreja, se afastou dos cultos, que o Senhor use aqueles que já frequentam, para ir em busca daqueles que não frequentam, para que, Senhor, quando o Senhor voltar, todos estejamos de pé diante do Senhor e possamos subir para as mansões celestiais e viver contigo para todo o sempre. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos por amor de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Lembrando que o próximo tema é o movimento da pregação do Evangelho. Vai ser muito bom, tá bom? Meu desejo é que Deus abençoe você, não só hoje, mas sempre. Então fique com Deus e até a próxima lição.